Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Peço que todos sentem. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço que os amados irmãos abram as vossas Bíblias em João capítulo 1. Deus. É uma noite especial, é uma noite de céu aberto, é uma noite de novos nomes escritos no livro da vida, é uma noite de transformação e de um novo recomeço. Quando nós fazemos uma escolha voltada àquilo que a palavra já nos aponta, nós sabemos que haverá uma colheita, haverá resultados finais, mediante a tudo aquilo que nós tomamos como escolha na vida. Seja bom, gerará resultados bons, seja mal as ações, gerará resultados maus também. A palavra de Deus é clara em dizer, Paulo vai dizer, em Gálatas capítulo 6, verso 7, que Deus não deixa se escarnecer de coisa alguma, que tudo que o homem plantar, ele também vai colher. É uma noite que nós estamos colhendo frutos, gerando frutos, estamos buscando nos fortalecer e unir aos propósitos que foram estabelecidos sobre as nossas vidas, para justamente cumprir com as ordenanças a qual o Senhor nos apresenta segundo a sua palavra. Quando nós seguimos aquilo que Deus determina como mandamento, um mando, quando Deus dá uma ordem a nós e nós cumprimos, nós já não estamos mais no governo das nossas escolhas, mas no governo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A partir desse momento de um novo recomeço, já não vai viver mais mim, não vai viver mais você, mas Cristo vai viver sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que aquele que se une a Deus se torna um só Espírito com Ele. Nós não estamos aqui buscando nada que está voltado a essa carne, a essa terra, mas estamos visando algo que diante dos olhos humanos é impossível decifrar. Paulo vai dizer: não andais segundo vistas, mas andais pela fé. A fé é o start, a fé ela nos aponta para uma perseverança chamada crer, que nos leva cada vez mais para próximo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos fazer a leitura 1 João no capítulo 1 mesmo, que vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Verso 11 vai nos apontar que Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12 vai dizer que a todos quanto o receberam, Ele deu o chamado poder para ser chamado de filho. Quando nós falamos de poder, estamos falando de autoridade, que é delegada da parte daqueles que se unem ao DNA de Deus, aquele que recebe o Espírito Santo, onde Paulo descreve que o nosso corpo é templo e morada dele, aonde ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,23 que há uma perseverança, há uma mudança, há uma transformação de espírito, alma e corpo. O que nós vamos entender é que tudo parte do nosso interior para o nosso exterior. Quando é implantado dentro dos nossos ventres a verdadeira fonte, os rios de águas vivas que fluem, como João descreve, dentro de nós, nós já não bebemos mais das fontes que apresentam o mundo aí fora. Nós bebemos agora da real fonte, da verdadeira, que uma vez a Bíblia nos apresenta que a mulher samaritana, quando ela vai àquele poço, Jesus apresenta diante dela e diz: olha, eu tenho uma água que jamais vai te dar sede, jamais você irá sentir sede sobre essa terra. Muitas das vezes nós queremos pegar um atalho para a felicidade no mundo aí fora, aonde nós vamos deparar com um cardápio que Satanás oferece ao ser humano, que são pratos que não nos leva a uma aproximação, a intimidade, a um grau de fé produtiva diante dos olhos de Deus. Hoje nós estamos trazendo um ciclo de
união, aonde a palavra de Deus ele diz que no princípio ele era o verbo, ele é o verbo e será. Foi através da palavra que o ser humano ele foi criado, ele foi gerado. E eu quero que você saiba que o Senhor não gerou o ser humano por simplesmente gerar. Ele gerou porque Ele determinou a mim e a você a estarmos unidos cada vez mais e ser participante das nossas vidas. Lembra que Adão, ao cair da tarde, Deus visitava ele e Eva, sempre queria zelar, cuidar deles, mas a Bíblia vai dizer que o pecado acabou afastando Adão e Eva de uma promessa, de um propósito. E Deus, ele vai dizer para Adão e Eva: peraí, aonde vocês estão? Olha o que vocês fizeram. O problema em si, na mente do ser humano, é que eles acham que errar hoje, errar amanhã, não irá nos trazer uma condenação. Mas note que por meio das ações que foram controversas segundo a palavra do Senhor, do nosso Deus Altíssimo, Adão e Eva, eles foram apartados da presença de Deus. Na medida que nós caminhamos com Jesus, com Deus, nós nos aproximamos do Altíssimo. Estamos vivendo um processo agora de regenerar aquilo que foi perdido, e Jesus é um intermediador em meio a tudo isso. A Bíblia vai dizer que para chegar diante do Pai, é necessário primeiro chegar diante do Filho, e nós só vamos chegar diante do Filho por intermédio do Espírito Santo, do novo nascimento, da nova criatura, do novo regeneramento que Paulo descreve, o novo homem. A Bíblia diz: somente o Espírito Santo, ele é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que levaram essas almas a hoje se batizarem? Sabe o que levaram essas almas a formarem uma escolha e permitir esse novo ciclo em meio às suas vidas? Você sabe o que? O Espírito Santo de Deus. Ele veio para o que eram seus, como João descreve, mas eles rejeitaram. Sabe o que acontece? Ele veio para mim e para você. Ele não faz acepção de pessoas. O mesmo grau que Deus tem de amor por um, Ele tem por todos. Deus jamais irá olhar para um com os olhos de amor mais que os outros. De repente você caminhou até hoje, mas não encontrou o real significado da vida, não encontrou o real significado, o sentido do que é um novo nascimento. Nós falamos desse novo nascimento, ele vai apresentar logo à frente no Evangelho de João, capítulo 3, que havia um homem cujo nome se chamava Nicodemos, era judeu, era príncipe dos judeus. E a Bíblia vai dizer que aquele homem da noite sai ao encontro de Jesus e começa a indagar, a questionar: peraí, eu contemplo esses sinais sendo manifestos por meio da tua vida, esse resplendor, esse sinal, essa imagem, a semelhança, que só pode ser do Altíssimo, só pode vir do alto, só pode vir de Deus. Mas Jesus ele vai dizer para aquele homem: olha, é necessário um item para que você prove daquilo que Deus tem sobre a tua vida: ser regenerado, nascer de novo. Glória a Deus. Ele vai dizer no versículo 3, Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele está falando, sabe do que? Primícias. Paulo vai descrever que quando as raízes elas são santas, os ramos, os frutos, as folhas, tudo se torna santo. Sabe por quê? Porque foge dos olhos humanos aquilo que está abaixo da terra. É assim que Deus enxerga o ser humano nos dias atuais. É dentro do seu interior. É a escolha que justamente nós fazemos por meio do convencimento e da abertura do nosso coração. Quando colocamos Deus no primeiro lugar, assentado em nossos corações, nós estamos tirando a nossa primeira pessoa e estamos dizendo: grande eu sou, assenta, governa, lidera. A partir do momento que o Senhor está no controle, eis que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Entenda, a palavra do Senhor, ela nos traz uma separação entre as luzes e as trevas. Não é a determinação do pastor, não é a determinação do homem, mas segundo a palavra do Senhor. Os mandamentos,
os estatutos, os preceitos, as ordenanças. Eu quero que você também pare e pense um pouco que Jesus, antes de declarar e decretar sobre a minha e a tua vida aquilo que devemos fazer, Ele fez primeiro. Sabia disso? Ele foi batizado por João Batista. Existia um cumprimento, existia uma separação. Ele se tornou o modelo mais perfeito para ser seguido até os dias atuais. Até o momento, Jesus ele tem te sustentado, tem me sustentado. Salmos vai declarar que você deita, acorda, levanta, porque alguém te sustenta. Alguém que no princípio da tua existência foi assoprado o fôlego de vida em suas narinas e te dado uma chance de vida, gerando a você a cada dia que passa uma oportunidade de escolhas que te apontará para um resultado final. Hebreus 9, 27 vai dizer que após a morte segue-se o juízo. Existe algo que precisa ser zelado, isso se encontra dentro de você, é a sua chamada alma. O que está em jogo não faz parte simplesmente de uma união de homens, uma comunhão, digamos que literária, mas não, Paulo diz, o ministério de Jesus Cristo se consiste não somente em palavras persuasivas, mas no ministério de poder. Glória a Deus. O que Deus está delegando a mim e a você é poder para pisar sobre a cabeça da serpente, para impor as mãos sobre aqueles que estão aflitos, aprisionados, que estão angustiados, sofrendo nas garras de Satanás. Paulo vai descrever que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é espiritual. Sabe o que está havendo aqui? Em nosso meio? Sabe? Existe uma guerra lá fora, mas aqui dentro existem anjos batalhando pela minha e pela tua vida. Glória a Deus. O inimigo tentou se levantar de todas as formas para tentar impedir esse batismo, mas em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Sabe por quê? Quando é determinado pelo Pai, não há nada que impeça o cumprimento do que Ele ordenou sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Aos novos convertidos, aqueles também que já se encontram há muito mais tempo buscando, sabe que eu sempre digo aqui, Paulo descreve que no seu corpo carrega marcas, é luta, é guerra. Deus chama homens e mulheres como guerreiros valentes, aqueles que possam receber parte dessa autoridade para poder exercer a imagem, a semelhança e o caráter do Altíssimo aqui nessa terra. As pessoas dizem que todos têm a imagem e a semelhança. A imagem e a semelhança nós só ordenamos quando somos nascidos da água e do Espírito. Glória a Deus. Quando nós gestamos as obras por meio daquilo que foi gerado dentro de nós. Por que aquele homem, que era antigamente um assassino, era um ladrão, era um homicida, digamos, ele hoje é transformado? Porque ele fez uma escolha, negar a si mesmo e aceitar Jesus. A transformação, ela é visivelmente enxergada. Paulo era perseguidor dos cristãos. Paulo matava os cristãos. Nicodemos estava sendo apedrejado e ele estava lá embaixo, fazendo parte do conjunto de pessoas que estavam intentando contra aquilo que Deus delegou aos teus eleitos para anunciar o não aceitável da tua vida. Mas Estevão, ele olha para o alto e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Ele reflete o caráter de Jesus naquela cruz que estava sendo chicoteado, estava recebendo aquelas lanças sobre o teu corpo, e ele dizia: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. O novo nascimento, ele vai gestar sobre a minha e a tua vida o resplendor de Cristo. Paulo descreve em Gálatas 5:22 que os frutos do Espírito, ele já cita primeiramente o amor, a perseverança, a longanimidade, benignidade, mansidão, prudência. O Espírito Santo de Deus, ele veio para nos capacitar a um caminho, nos posicionar, endireitando-nos
andar segundo a vereda da justiça, a qual a palavra do Senhor apresenta a mim e a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lucas 3 vai narrar um pouco da história sobre a pregação de João Batista e fala também sobre o batismo de Jesus Cristo. Mas sabe qual que era a palavra que João ele anunciava no versículo 3? João capítulo 3, versículo 3. A Bíblia vai dizer que ele percorreu a toda a terra ao redor do Jordão e ele pregou o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como no verso 4 vai dizer que está escrito, o profeta Isaías dizia: olha, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele já revela que haveria um profeta sobre a terra, chamado João Batista, filho de Zacarias. Este, por meio, iria anunciar e pregar com água. Mas João, no meio da sua caminhada, ele vai dizer que ele prega com água, ele batiza com água, perdão. Mas ele já revela que haveria alguém que batizaria em Espírito. João, ele vai dizer no versículo 16, porque era questionado sobre esse batismo, e ele vai dizer: na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. É o que Jesus, é o que João Batista, é o que muitos dos profetas, ele vem pregando e anunciando a mim e a você, o arrependimento que nos levará a uma remissão, a um perdão dos pecados, não com águas que irá purificar, mas é o sangue do Cordeiro. Aleluia. Isso aqui é uma ordenança, um cumprimento daquilo que foi estabelecido segundo a palavra de Deus. Não podemos fugir disso. Jamais podemos fugir disso. Mateus capítulo 28 vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28 vai dizer que Jesus, ele estava ali ao sepulcro. E no primeiro dia da semana, logo no verso 1, vai dizer que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 2 vai nos revelar que houve um grande terremoto, um anjo do Senhor desce do céu e remove a pedra. E elas contemplam aquilo. Veja só, note que o histórico de vida dessas mulheres com Jesus foi um histórico de intimidade que gerou a ela uma intervenção divina segundo os teus olhos carnais. Às vezes queremos entrar dentro da igreja, buscamos a intervenção de Deus segundo os propósitos que nós queremos, mas nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Glória a Deus. que nos leva a seguir cada ponto, cada vírgula, segundo a palavra do Senhor, é aquilo que é depositado dentro de mim, dentro de você. Mas olha só, o versículo 5 vai dizer que o anjo responde àquelas mulheres e diz: não tenhas medo. Jesus, a quem vocês buscam, que foi crucificado, ele já ressuscitou. Venha ver, entre, venha provar do sobrenatural. Paulo ele vai descrever em Romanos capítulo 8, verso 5, que os que andam na carne não compreendem as coisas do Espírito. Glória a Deus. Ou existem questões que só vão ser resolvidas na sua mente, intermédio à resposta divina da parte de Deus, o chamado Espírito Santo. Mas no verso 7 ela recebe uma ordenança do anjo e diz: ide
imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Até naquele momento elas obedeceram, começaram a anunciar. Versículo 8 vai dizer que elas saíram apressadamente, com muito temor e grande alegria, correndo, anunciando aos discípulos. A palavra de Deus é clara em dizer que tudo que tem fôlego louve a Deus. A alegria que elas estavam não era uma alegria incumbida por momentos passageiros, mas sim aquilo que foi formado dentro delas, aquilo que foi gestado dentro delas, que elas ali carregaram até os fins dos seus dias. Versículo 9 vai dizer que Jesus sai ao encontro, se encontra com os discípulos e saúda eles. Versículo 10, Jesus vai alertar ele para não temeis e dizer aos seus irmãos para irem a Galileia, que lá eles o veriam. Verso 11 vai dizer que alguns chegaram a guardar, louvado seja Deus, a guardar aquilo que foi anunciado. E os sacerdotes, todos que haviam ali ouvido tudo aquilo que estava acontecendo, no verso 12 vai dizer que eles começaram a tramar, eles começaram a fazer uma reunião, um conselho entre si. Alguns soldados receberam dinheiro, sabe para quê? Para dizer que os discípulos tiraram Jesus de dentro do sepulcro. Mesmo eles contemplando que ali não foi uma ação humana, foi uma ação divina, eles receberam algo que aqui sobre a terra seria passageiro. Na grande maioria das vezes nós trocamos aquilo que é eterno por coisas passageiras. Por isso nós temos que buscar um filtro constantemente do Espírito Santo de Deus para nos preparar para seguir os passos de Jesus e as suas pisaduras. Verso 13 vai dizer: vieram à noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Mas no versículo 15 a Bíblia vai dizer que eles sustentam, os judeus sustentam essa mentira até hoje. Grande maioria já não crê mais que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus. No verso 16 vai dizer que os 11 discípulos eles partiram para a Galileia, receberam ali a ordenança por parte de Jesus, subiram ao monte que Jesus tinha designado eles para um encontro. Jesus separa cada um de nós para um encontro. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer momento. Isso que nós estamos fazendo hoje é uma separação. Diga comigo, separação. Jesus está nos separando para viver a obra extraordinária que Ele tem na minha, na tua vida. A Bíblia vai dizer no verso 17 que quando eles viram, eles começaram a regozijar de uma tal forma, adoraram, alguns até duvidaram. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus ele vai dizer no versículo 18: filhos, vai dizer aos 11: foi-me dado do alto poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha o que Jesus revela a eles. Mas sabe o que é interessante? Versículo 19. Ele vira para aqueles discípulos, como está virando para mim, para você, e está dizendo: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Verso 20. Existem requisitos que faz parte desse pacote, que se chama ensinando-os a guardar. Eu vou dizer novamente: eles receberam o poder para ensinar aqueles que estavam por vir a guardar todas as coisas que Ele havia determinado segundo a sua palavra. Sabe o que garantia a eles isso? Mais à frente vai dizer: estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Glória a Deus. Escuta,
Obras não salvam o ser humano. O ser humano é salvo para exercer as obras. Glória a Deus. Não é por meio de caridade que vamos ser postos como bom coração. É reconhecer, é crer que Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Glória a Deus. Se essa palavra mexeu com o seu coração nessa noite, creia que o Espírito Santo, Ele está às portas. E Ele está dizendo: eis que bato, se abrir, entrarei e cearei contigo. Quero deixar claro que o batismo é uma ordem de Jesus. Podemos chamar o batismo, podemos apelidar como o selo da fé, o selo da justiça. Por meio da fé, nós iremos vivenciar aquilo que nos foi ordenado. Amém? A fé é um pacote completo. Possui vários requisitos. Se você for fazer uma entrevista, vai ser estabelecido requisitos. Vai ser estabelecido uma capacidade. Vai ser estabelecido aonde está o teu grau de conhecimento. A Bíblia declara: conhecereis a verdade, e ela irá proporcionar a mim e a você o quê? A libertação. Diga comigo: libertação. Entenda, você não nasce de novo para receber carro novo, casa nova. O carro que nós vamos receber é a carruagem de fogo que Elias foi arrebatar. A casa é a nova Jerusalém. É essa a chave da vitória da vida. O que Jesus quer é isso: um novo nascimento, uma nova transformação. Tem pessoas aqui que foram libertas das prisões de Satanás. Se vocês parassem para ouvir a história de cada um deles, vocês iriam chorar. Eu não mudei a vida deles, mas aquilo que eu aceitei, o Espírito Santo, aquilo que eu permiti abrir mão para vivenciar os propósitos que Ele tinha estabelecido, não só proporcionou eu estar aqui hoje, mas as vidas que aqui estão. Vida gera vida. As suas ações gerarão vida. Quando você resplandecer os frutos do Espírito, as pessoas vão querer beber da mesma água que você. A Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo resplandecerá luz, mas se forem mal, irá reverter em trevas. Salmo 121. Olhai para o alto, para o monte, porque de lá virá o meu socorro. As pedras vêm, Nicodemos recebeu cada uma delas, porque havia algo determinado. Mas os olhos dele não foram desviados do nosso Altíssimo. Assim eu digo também a todos: desvie os seus olhos do Senhor Jesus. Eu, como homem, sou limitado em proporcionar algo para você, mas nas nossas limitações nós colaboramos com a intervenção de Deus para que coisas novas venham a ser feitas, não só nas nossas vidas, mas para o próximo, respeitando o segundo mandamento, que é como a nós mesmos. Aquele que diz que ama o teu próximo, a qual vê e não ama, João declara, é mentiroso. Como ele amará a Deus, a qual não vê, se ele não consegue expressar o amor pelo teu próximo? Essa expressão, ela só surge no novo renascimento. Glória a Deus. Deus está falando com pessoas nessa noite. A palavra, ela liberta, ela transforma, ela cura. O homem não faz nada. O homem não faz nada. Glória a Deus.
Amém? Não se esqueça. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 19, vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Eu vou dizer novamente: nós o amamos porque o amor do Pai está em mim. Glória a Deus. E essa comunhão, ela me favorece uma interação divina. Interação essa, dever com o homem, e Deus, Ele cumpre aquilo que Ele acha que deve ser feito. Ou seja, é uma via de mão dupla. Não adianta eu sentar no sofá e dizer que eu sou de Jesus. Eu creio. Não. Nós temos que buscar. Paulo, ele vai dizer: combati um bom combate, encerrei a minha carreira. Peraí, existiu uma carreira? Sim, existiu. Guardei a fé. Ele guardou o quê? Então a fé poderia ser perdida? Mas ele combateu um bom combate. Foi perseverante até o fim. Sabe o que ele dizia em meio às afrontas? Viver é Cristo, morrer é lucro. Se o Pai pudesse me recolher, eu estaria num regozijo eterno. Porque as afrontas que ele sofria, ele diz que ele carregava as marcas expressivas no seu corpo. As pessoas viram. Hoje é uma chance de Deus fazer tudo novo na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A todos nós. Escolha está em Deus, e Deus estará em vós. Amém? Amém. Pastor, eu não entendo a palavra, não compreendo algumas coisas e eu acho loucura. A palavra de Deus vai dizer: para o homem, na sua natureza humana, as coisas do alto são loucura. Sabe por quê? Porque as revelações divinas partem para aqueles que é renascido de novo. Glória a Deus. Eles não estão se batizando simplesmente por uma escolha qualquer. Eles estão se batizando, sabe por quê? Eles teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Eles estão entendendo o que é viver a liderança e o governo do Espírito Santo. Glória a Deus. A colheita dos frutos é toda a bem-aventurança que a palavra já apresenta para mim e para você. Isaías vai dizer que o bem que Deus quer fazer, muitas das vezes ele está impossibilitado. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele não permite a interação de Deus. Ele diz que eis que a minha mão não está encolhida para que possa salvar. O fôlego de vida está vindo nas suas narinas? Sim ou não? Sim. É tempo de escolha a todo instante. Aleluia. E eu vou manter a pregação de João Batista, de Jesus, entre outros profetas. Temos que nos arrepender, porque é chegada a hora. É chegado o reino de Deus. Apocalipse. João descreve que Satanás sabe que o tempo é curto e o que ele vai proporcionar à geração atual é a chamada fast food, iFood, né? Mas como assim, pastor? Tudo que é fácil, tudo que chega fácil a você, sem nenhum esforço. Não existe isso. A Bíblia é clara em dizer que o céu é tomado à força. Paulo é um exemplo claro disso. Muitos vão dizer: mas pastor, ser como Jesus é impossível. Ele foi muito perfeito. Paulo então vai escrever a mim e a você e vai dizer: peraí, já que vocês estão buscando uma desculpa, você já escreveu pelo menos o meu imitador como eu fui de Cristo. A tua escolha vai promover uma colheita para você e para a tua casa. Glória a Deus. Porque você é uma influência dentro do lar. Você, pai, mãe, existe uma ordem delegada por parte de Deus: ensinar o teu filho o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Êxodo 34:7 vai dizer: existem ações de pais
que recai sobre os filhos até a tua terceira e quarta geração. O que você pretende deixar de herança para o seu filho? Quem é Jesus que irá mantê-lo no caminho, na verdade, e a vida? Ou quem vai andar perdido, vagando sobre o mundo? Reflita um pouco. De repente você está trabalhando muito, querendo construir muito uma herança física para deixar para os teus, mas a herança primordial que Deus estabelece segundo a tua palavra é do amor. Glória a Deus. Você que obedece, pai e mãe, eu quero te parabenizar. Seus dias vão ser extensos sobre essa terra e a colheita vai ser grande. Porque existe uma autoridade que foi delegada aos seus pais. Se você consegue respeitar os seus pais, será ser um bom esposo, uma boa esposa. Colherá bons frutos. Viverá um gozo, não só terreno, mas eterno. Pais, reflita qual é o caráter que está sendo exemplificado dentro dos vossos lares, de um homem, de uma mulher de Deus. Teu filho vai herdar isso, sabe? Eu fiz uma escolha e através dessa minha escolha eu pude colher que eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Deus, ele vai olhar para você como olhou para Jairo. E ele vai esperar que você chame ele para ser participante da vida dele e diz: Jesus, a minha filha está morta. Muitos no meio do caminho vão querer ofertar um não e dizer: não, para de incomodar o mestre. Essa causa não tem cura, essa causa não tem transformação, ela já está morta, para de incomodar o mestre. Mas a perseverança de Jairo promoveu ele uma separação. Quando Jesus adentra, ele fala: Pedro, João, fique, os pais também, mas os demais saiam para fora, porque o que eu tenho para revelar aqui é só com os meus eleitos. A palavra de Deus vai dizer, sabe o quê? O irmão e a mãe de Jesus vai atrás dele, começam a chamar ele estava pregando numa sinagoga. Alguns homens chegaram: mestre, teus irmãos, sua mãe está te chamando. Ele naquele momento, ele olha: minha mãe, meus irmãos, eis que esses são os meus irmãos e minha mãe, que fazem a vontade do meu Pai. Glória a Deus. O que está em jogo, queridos, é uma união eterna que está entrelaçada às nossas almas, ou um regozijo eterno, ou uma dor eterna. Guarda isso no seu coração. Amém? Essa é a palavra que o Senhor coloca no meu coração para estar falando aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Gostaria de chamar todos que irão se batizar para vir aqui à frente. Nós vamos fazer, já realizou a entrega do certificado? Vamos realizar a entrega do certificado a vocês. Amém? Certificado do batismo. Glória a Deus. Nós vamos tirar uma foto juntos, né? A foto maior está sendo registrada no céu. Não é? Glória a Deus. Mas nós vamos registrar uma foto aqui, amém? Vou tirar isso daqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa? É a nossa força. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar com os nossos irmãos. Porque você faz parte deste momento, amém? Eu vou ficar lá atrás, vou subir aqui no lugarzinho mais alto. Glória a Deus. Amém. Virem o certificado à frente para a gente tirar uma foto. Louvado seja Deus, está sendo distribuído o certificado. Glória a Deus.
Olha só, você que foi convidado por um deles, eu tenho certeza que você é uma pessoa especial para ele. Eles que te convidaram para vir participar desse banquete, eles têm um carinho muito grande por vocês. E eu não tenho dúvida que em meio à oração deles vocês fazem parte disso. Amém? Se alegre conosco, com eles e com o Senhor. Amém? Venham o certificado para frente. Isso. Glória a Deus. Para onde a gente olha, gente? Aqui, ó. Glória a Deus. Amém? Podemos respirar? Glória a Deus. Amém? Os demais. Amém? Glória a Deus. Aos que irão se batizar, nós vamos iniciar com as varoas. Amém? Eu vou pedir para que os homens se coloquem. Se quiserem sentar, podem sentar. Amém? Você que é convidado, segura o certificado aí da pessoa que está sendo batizada hoje. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.